Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio de hoje, nós iremos finalizar a trilogia que nós vínhamos desenvolvendo nos últimos episódios, a trilogia esta entre as ideias de direito, tributação e agora o campo internacional ou o aspecto internacional do direito tributário internacional. E eu quero começar aqui com uma provocação. Quando se utiliza a expressão direito tributário internacional, muita gente já pensa imediatamente em tratados, na dualidade entre fonte e residência, na ideia de estabelecimento permanente, e, é claro, no papel da OCDE, principalmente no caso dos relatórios ou dos modelos da OCDE, das guidelines relativas a preços de transferências ou a convenção modelo da OCDE. Embora essa leitura seja útil e bastante conectada com a prática do campo, ela perde de vista algo que é extremamente importante e que o episódio de hoje pretende resgatar. Porque o direito tributário internacional ele não é só um conjunto de regras, ele é um campo discursivo, ele possui um vocabulário, um modo de pensar, um padrão de justificativa das suas atitudes, dos seus atos, das suas inquietações intelectuais, ações, enfim, e uma estética de argumentos muito bem definida e construída historicamente. Então esse campo ele foi construído em etapas, seguindo a linha dos dois episódios anteriores, quando falamos tanto do direito quanto da tributação. Então, esse aspecto, essa internacionalização desse encontro histórico entre o discurso jurídico e o discurso da tributação, ele foi construído em etapas com marcos institucionais muito bem definidos e com uma tensão permanente entre duas dimensões. De um lado, uma pretensão de tecnicidade que não é só do plano internacional, mas essa pretensão de tecnicidade ela existe no direito, ela existe na tributação, e aí ela entra completamente nesse debate internacional sobre o campo justo tributário e que carrega em si essa ideia de que a tributação internacional ela pode ser resolvida por categorias neutras, racionais, quase científicas, e do outro lado, que é o que nós queremos enfatizar aqui, uma dimensão política inafastável da tributação, que nunca desaparece, mas que às vezes é escondida, deslocada ou travestida de técnica. E seguindo a linha dos outros episódios, o episódio de hoje ele é baseado no capítulo 4 do meu livro, do meu livro intitulado Direito Tributário Internacional, a emergência de um discurso jurídico transnacional sobre a tributação. E o episódio de hoje, assim como o próprio capítulo 4, ele é dividido em três partes, que são as três fases da formação do campo tributário internacional, sendo a primeira fase a fase da emergência da sociedade das nações, que é o momento em que nasce o vocabulário do campo justo tributário internacional, a fase do pós-guerra, do pós-segunda guerra mundial, a sociedade das nações também é um período de pós-guerra, mas é um pós-primeira guerra mundial, e aí temos a fase do pós-segunda guerra mundial, que é marcada pela disputa institucional entre a ONU e a OCDE, e com a consequente consagração da OCDE como um fórum técnico, e a fase atual, ou terceira fase, que começa em 2013, com a ascensão das novas grandes potências, com a instituição do projeto BEPS, com a percepção do BEPS enquanto um fenômeno nocivo e o projeto BEPS como um esforço internacional de combate ao BEPS enquanto um fenômeno, e a reabertura do conflito por causa da digitalização da economia, conflito esse entre a OCDE e a ONU. Esse é o percurso que esse episódio hoje vai seguir e ele tem um objetivo claro. O objetivo principal desse episódio é demonstrar que essa disputa contemporânea entre técnica, legitimidade e poder não é só um desvio, não é um acidente de percurso, mas é a consequência lógica da forma como o campo tributário internacional se formou. Enfim, então vamos para a primeira parte, ou para a primeira fase da formação do campo tributário internacional, que é essa fase correspondente à emergência da sociedade das nações e o nascimento do vocabulário do campo, ou da institucionalização do debate no campo tributário internacional. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes, o livro ele é rico nesses detalhes de exatamente como é que as coisas ocorreram, mas é importante fazer aqui primeiro uma contextualização de qual era o ambiente econômico do mundo nesse momento e, sobretudo, a maneira como os principais atores do campo pensavam esse ambiente internacional. Então, a internacionalização
do encontro histórico entre o discurso jurídico e o discurso tributário, ou mais especificamente a internacionalização da tributação enquanto um fenômeno também, né? Tanto quanto da tributação enquanto fenômeno, quanto do debate tributário internacional, seja por uma perspectiva jurídica ou não, ele começa de maneira mais decisiva quando começa a haver também uma percepção de uma economia internacional. É importante dizer que durante quase todo o século XIX não se pensava uma economia internacional nos termos que nós percebemos hoje. Basicamente, o único instrumento de economia internacional que existia era o padrão ouro, que era algo considerado internacionalizado, né, mas que não expressa a interligação de economias como temos nos padrões atuais. Então, no fim do século XIX, início do século XX, o que marcava aquele contexto era um comércio de longa distância que se tornava cada vez mais intenso e dentro desse ambiente as empresas atravessavam as fronteiras com mais facilidade, o capital começou a circular com mais facilidade. Vamos lembrar, é o momento em que começamos a ter aí os contatos, né, as conversas entre pessoas de continentes diferentes, né? A tecnologia começa a avançar tanto na tecnologia relacionada ao transporte de pessoas e de mercadorias, quanto a tecnologia, né, de comunicação começa a se desenvolver bastante. E dentro desse ambiente nós temos a prevalência de um discurso liberal, né, um discurso de visão liberal que era dominante no direito internacional na época, que tratava o comércio internacional como uma espécie de uma norma civilizatória, como se fosse um comando que não deveria ser obstado pelo Estado. Então, sem entrar em detalhes aqui, né, para quem tiver interesse eu recomendo a leitura do livro, né, lá eu trato com detalhes exatamente o que isso significa, mas é importante trazer esse marcador de que o debate tributário internacional ele vai para o plano internacional nesse contexto de proteção ao comércio de longa distância. Então a tributação ela é vista como uma barreira ao livre comércio. O debate tributário não é um debate de justiça, mas um debate de não se impor barreiras ao livre comércio internacional. E aí que nasce o grande tema desse primeiro debate, que é essa dualidade entre uma espécie de uma liberdade internacional de comercializar e a possível interferência do poder local nesse quase que direito natural a um comércio internacional, algo que remonta à virada ali do século XVI para o século XVII ou do século XV para o século XVI. E aí é nesse contexto que essa dualidade entre liberdade internacional e interferência local, ela sai desse contexto mais geral do plano do direito internacional e ela entra no plano do debate tributário internacional por meio daquela lógica que se torna central no campo, que é a do combate à dupla tributação internacional. Quer dizer, o combate à dupla tributação internacional, ele nasce incorporado dessa dualidade, né? Como se a dupla tributação internacional fosse algo intrinsecamente ruim, porque ela é a expressão de que uma determinada jurisdição não estaria tributando corretamente, porque ela estaria interferindo num comércio de longa distância. E aí, esse debate que surge no plano intelectual, que surge no plano ideológico, ele encontra na Sociedade das Nações um ambiente institucional para se desenvolver, porque a Sociedade das Nações ela fornece o palco para a organização de debates multilaterais, ela começa a produzir relatórios que se tornam os elementos, como eu costumo dizer no livro, que vão dar, são os componentes genéticos do campo, né? Ali estão os primeiros elementos genéticos que vão não condicionar totalmente, mas num certo sentido influenciar em grande medida aquilo que os sucessores da Sociedade das Nações passam a entender como relevante no debate tributário internacional. Mas é essencial perceber aqui um ponto que costuma ser esquecido. A ideia de que a Sociedade das Nações expressava uma comunidade internacional é bastante limitado, tá? Eu poderia dizer até que talvez seja uma ilusão. Havia realmente um esforço de uma construção de um plano internacional, nos moldes do que era possível ser feito no início do século XX, mas mesmo que tenha havido ali uma certa pluralidade de atores, até na minha pesquisa eu vejo alguém que se ressente disso, do fato de que, embora a língua oficial seja o francês, o debate principal ele foi um debate anglo-americano. E esse debate anglo-americano que marcou essa primeira fase, ele não ocorre por acaso, né? Os Estados Unidos e Reino Unido eram os principais atores naquele contexto, eram os atores que tinham peso suficiente para definir o que é que fazia sentido economicamente no plano global, e não é por acaso que essa dupla ela vai marcar aí essa primeira fase, né? O que emerge dessa interação é uma transformação decisiva, em que o antigo discurso tributário, centrado nessa dicotomia entre Estado e cidadão, que vem lá, que remonta a Adam Smith, né, como a gente já conversou em outros episódios, ele ganha uma nova complexidade,
Porque agora existem reivindicações fiscais concorrentes de múltiplas jurisdições, todas elas legítimas, né? Todos os atores no plano internacional que vão disputar a tributação dessa riqueza gerada no plano internacional, eles têm reivindicações igualmente legítimas sobre a titularidade dessa tributação. Eu costumo dizer que essa é a fragmentação desse ideal liberal, né, dessa geração de riqueza como encontro entre oferta e demanda, porque no plano internacional, tanto a oferta quanto a demanda, quanto a própria intervenção estatal, elas são fragmentadas. Não temos apenas um Estado, não temos apenas um polo de oferta e um de demanda, enfim, toda aquela lógica smithiana, ela cai por terra no plano internacional, e aí nesse momento se estabiliza aí essa dualidade entre fonte versus residência, que é uma expressão tributária dessa dualidade entre produção e consumo. Como eu disse, tem uma discussão muito profunda por trás disso, que não teremos espaço aqui para aprofundar. Eu remeto à leitura do livro. Aqui nosso objetivo é ser bastante resumido para poder passar pelas 3 fases dentro do tempo do nosso podcast. Mas nesse momento aqui aparece um argumento-chave, né, relacionado ao capítulo, que é essa ideia de que o liberalismo ele consegue explicar muito bem a circulação e o contexto formal entre os atores, mas ele é insuficiente para explicar, pelo menos de maneira convincente, como é que essa geração de riqueza ela vai se dar no ambiente fragmentado a partir daqueles cânones smithianos sobre como o Estado deve proceder. E o resultado, como eu disse, é um campo que nasce com uma tensão interna, que quer ser técnico, porque ele quer preservar esse ideal liberal, né, smithiano, mas ele está organizado em torno de uma disputa fragmentada que é estruturalmente política, sobretudo quando se vai para o plano internacional. Então, ao final dessa primeira fase, o que ocorre é um passo institucional bastante importante, suprimindo muita informação de todo o procedimento que ocorre no âmbito da Sociedade das Nações, mas o que se tem nesse primeiro momento de institucionalização do debate, que vai marcar o debate tributário, o discurso tributário internacional ao longo do século XX, é que, ao final, mesmo com a Sociedade das Nações, ela deixando de existir porque não conseguiu impedir a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, ela deixa um grande legado que é, além da produção daqueles relatórios que eu mencionei, a recomendação da criação de um comitê fiscal permanente. A ideia de que o plano internacional merece um comitê fiscal permanente, ele consolida a ideia de uma burocracia supranacional ou internacional / supranacional de especialistas em tributação, né? Essa recomendação ela é fundamental para instituir na ideologia do campo tributário internacional, a ideia de que é necessário destacar um grupo de especialistas para discutir as questões tributárias internacionais. E esse é um processo que teria se desenvolvido muito bem no âmbito da Sociedade das Nações, não fosse o fato de ela ter sido interrompida pelo seu colapso, né, relativo a esse fracasso político que foi a tentativa de evitar a Segunda Guerra Mundial. Enfim, de maneira bem resumida, né, para fechar essa primeira fase, que talvez até mereça um episódio específico, né, do STB Explica, só tratando dessa fase da Sociedade das Nações, o legado que permanece é que a cultura do campo ela passa a ser marcada por 2 ideias que vão atravessar o século XX. A ideia de cooperação internacional como uma necessidade do campo e a ideia de tecnicidade como uma estética de legitimação desse debate. Essa preocupação com o tecnicismo ela vai ser central quando formos falar, né, agora na segunda fase da formação do campo tributário internacional. Como já adiantei na introdução, a segunda fase da formação do campo tributário internacional ela é marcada por esse período do pós-Segunda Guerra Mundial, em que a Organização das Nações Unidas ela emerge como a legatária, né, como a herdeira presumível da Sociedade das Nações. Só que no pós-Segunda Guerra Mundial, diferentemente do pós-Primeira Guerra Mundial, o mundo muda radicalmente. Primeiro que há uma grande proliferação de organizações internacionais. Se na primeira fase nós tivemos aí com muito custo a formação da Sociedade das Nações, no pós-Segunda Guerra Mundial o que nós temos aí é uma verdadeira miríade de organizações internacionais, uma verdadeira criação de um plano internacional indiscutível, né, de um plano institucionalizado internacional indiscutível. Temos também, no ponto de vista do contexto, a segunda onda de descolonização. A primeira onda foi no século XIX, com os países das Américas, mas no pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade esse fenômeno vinha desde o pós-Primeira Guerra Mundial, mas ele se intensifica sobretudo ali nos anos 60, por conta das colônias africanas, né, ou das colônias europeias na África. É nesse momento que a gente tem aí um acirramento desse processo de descolonização que altera a composição da comunidade internacional. Esse dado é importante e muito subestimado
no campo tributário internacional. O fato de nós termos diversos atores que nunca participaram do plano internacional, todos de uma vez aparecendo no campo, e, no certo sentido, desestabilizando o equilíbrio de poder que havia até então, isso é central dentro do debate tributário internacional. E some-se a isso a preocupação, sobretudo dos países do Ocidente, com a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria trouxe o medo do alinhamento desses novos atores internacionais, das ex-colônias, com o bloco soviético. E tudo isso vai interferir no debate tributário internacional. E correndo em paralelo a isso tudo, né, por enquanto eu só estou enfatizando os aspectos políticos, né, ou geopolíticos, ou até bélicos, né, relacionados a esse plano internacional, temos também um desenvolvimento sem precedentes do comércio e das atividades das multinacionais, novamente fomentados aí pelo desenvolvimento tecnológico, mas não apenas isso, mas por processos de liberalização econômica, facilidade de câmbio, facilidade de tomada de crédito no exterior, enfim, tem vários aspectos aí no pós-Segunda Guerra Mundial que explicam o porquê essas atividades econômicas elas explodiram, né, logo após os anos 50, os anos 60, até os anos 70, até principalmente até a crise do petróleo nos anos 70. Mas, enfim, voltando para o ponto principal aqui, né, o nosso ponto é que as organizações internacionais elas passam a desempenhar um novo papel nesse contexto. Elas não apenas refletem interesses, como normalmente se costuma narrar, né? Elas não apenas refletem os interesses dos atores, mas elas institucionalizam esses interesses e, sobretudo, elas definem agendas do campo. E nesse ambiente, né, como eu mencionei no início, seria natural que o debate tributário internacional ele fosse retomado e consolidado dentro da ONU, porque a ONU seria a sucessora da Sociedade das Nações, de modo que aquele comitê que eu mencionei da Sociedade das Nações, ele teria o seu correspondente no ECOSOC da ONU. Só que tem um problema. A ONU é muito mais heterogênea do que era a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações surgiu no pós-Primeira Guerra Mundial no momento de homogeneização do plano internacional. Quer dizer, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, eles deixaram de existir e praticamente as grandes potências eram os mesmos países, com uma cultura muito parecida, com preocupações parecidas. E no plano do pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos uma heterogeneidade que começou a produzir alguns antagonismos. E aí, como se falava à época, o debate tributário se tornou muito politizado, ou pelo menos a percepção de que ele era politizado começou a ser disseminada. E a ideia de que os atores se referiam ao debate tributário como politizado é extremamente reveladora, porque ela já carrega uma acusação. Ela parte do princípio de que a politização ou que o caráter político é sinônimo de algo ilegítimo, como se o caráter técnico fosse algo puro. O técnico é algo bom, puro, que deve ser perseguido, enquanto os aspectos políticos são ilegítimos, têm interesses escusos, enfim. E a Comissão Fiscal da ONU, ela acaba perdendo tração e ela acaba sendo descontinuada por conta desse ataque feito a essa suposta politização da ONU. Isso é um debate também muito profundo, que não se restringe apenas ao campo tributário, mas nosso foco aqui, obviamente, fica no campo tributário. E o que acontece na ONU, assim, em termos de resultado concreto, né? O debate tributário na ONU fica restrito a algum grupo de especialistas com uma capacidade limitada, com uma equipe baixa, com baixo orçamento, uma equipe muito pequena. E isso alimenta uma imagem que vai ser decisiva dali para frente, de que a ONU é apenas um locus político, é apenas um espaço de debate político, enquanto outros espaços passariam a concentrar o debate técnico. Outros locus seriam mais adequados para um debate eminentemente técnico sobre a tributação, e esse outro locus é a OCDE. E aí aqui entra algo que eu chamo de um candidato improvável, né? Hoje em dia, olhando retrospectivamente, as pessoas aceitam com muita naturalidade que a OCDE seja uma espécie de uma organização tributária internacional. Mas poucos sabem, né? Não que poucos saibam, mas acho que poucos se dão conta, saber até sabem, mas poucos se lembram de que a OCDE, num longo processo que não vem ao caso aqui explicar, ela tem sua origem numa preocupação em administrar o Plano Marshall no processo de recuperação europeia. Então a OCDE nasce, né, ainda quando ela ainda é a OEEC e não a OECD, ela nasce para administrar o Plano Marshall e coordenar a cooperação econômica europeia e, com o tempo, por alguma razão, ela se converte no centro do discurso tributário internacional, ela se converte num fórum por excelência do debate tributário internacional. E por que isso acontece? Como eu mencionei, né, a liberalização financeira, a globalização, elas criaram também um fenômeno que se tornou tema central nesse momento de debate, que era a proliferação dos paraísos fiscais e dos regimes fiscais privilegiados. A partir daí, a tributação internacional deixou de ser apenas um problema clássico de dupla tributação. O debate não era só a discussão sobre o combate à dupla tributação, mas ele passou também a
a se ocupar de um problema de não tributação. Obviamente, bastante afetado pela ideia de competição fiscal, de concorrência fiscal. E essa ideia de paraísos fiscais, ela trouxe uma sofisticação ao debate que exigiu uma burocracia capaz de lidar com estruturas sofisticadas de planejamento, e a OCDE acabou ocupando esse espaço. O marco simbólico desse fenômeno, já avançando para os anos 90, foi o relatório de 1998, intitulado Harmful Tax Competition, an Emerging Global Issue. É a partir desse relatório que a OCDE consolida a sua imagem. Ela consolida, não é que essa imagem nasce ali. Essa imagem já vem desde os anos 70, talvez até dos anos 60, principalmente dos anos 70. Mas é a partir desse relatório que a OCDE ela passa a ser percebida como uma guardiã técnica do campo tributário internacional. Mas existe uma ambiguidade fundamental nesse processo. Essa tecnicidade da OCDE ela não é uma qualidade inerente, ela é uma qualidade contingente, porque ela depende de um arranjo de poder e de uma homogeneidade institucional. E a própria OCDE sente isso na prática, quando ela precisa escolher se ela pretende ser universalista, como ela tendeu a ser durante muito tempo, mesmo correndo o risco de condenar alguns membros, né? Já falamos sobre universalismo aqui em outros episódios, né? A ideia de perseguir valores universais faz com que você não se importe muito com as pessoas que podem ou não estar correspondendo a esses valores. E no caso de uma organização que possui membros, os próprios membros podem ser condenados por essas condutas e de fato foram. Porque, como eu mencionei, né, essa busca pelo universalismo, ela pretendeu responder a um problema que seria o fato de a OCDE simplesmente se limitar ao escopo dos não membros. Porque se ela apresentasse relatórios e analisasse apenas a conduta de não membros, ela se anularia enquanto uma instituição autônoma e passaria a ser apenas uma porta-voz de interesses particulares. E não é isso que aconteceu. A OCDE ela tentou perseguir uma agenda que fosse própria, que fosse sua, que fosse uma agenda da burocracia supranacional e não necessariamente defender interesses dos países membros. Só que aí com isso, como eu mencionei, como eu já fiz um spoiler aqui, ela acabou condenando 2 de seus membros a práticas consideradas nocivas, a práticas tributárias nocivas. Esses membros são Luxemburgo e Suíça. E aí o que acontece? Nesse mesmo relatório que eu mencionei, e isso é curioso, né? Luxemburgo e Suíça eles se abstêm de aprovar esse relatório. Eles poderiam barrar, isso é importante. Eles poderiam ter barrado esse relatório, mas eles preferiram simplesmente se abster desse relatório no ambiente em que opera por consenso, demonstrando conflito, né, sem destruir esse arranjo. E assim, eu paro por aqui na abordagem dessa segunda fase, né, porque o ponto de chegada aqui na segunda fase é claro, né, a OCDE ela se torna o centro do debate, ela consolida sua imagem de um espaço de tecnicismo construído em oposição a uma visão supostamente mais politizada da ONU, mas ela não consegue afastar a tensão técnica versus política. Essa tensão ela apenas muda de forma e ela vai ser retomada de maneira central, esse é o meu argumento, na terceira fase, que ocorre com a emergência das novas grandes potências. A emergência das novas grandes potências, eu vou explicar isso melhor ao longo da minha fala agora, a partir dessa parte 3, é ela que justifica a emergência do projeto BEPS. Muitos aqui já conhecem, né? Muitos que trabalham com tributação internacional sabem do que se trata o projeto BEPS, mas o meu argumento não é só com relação à importância do projeto BEPS, que é notória, mas por que ele surge, né? Por que o projeto BEPS, porque eu enxergo o projeto BEPS muito mais como uma consequência do que como uma causa dessa terceira fase. Porque ele é o resultado da ascensão das novas grandes potências, ascensão essa que muda o centro de gravidade da economia mundial. E isso cria um problema para a OCDE, ou pelo menos joga luz sobre um problema que já existia para a OCDE. Porque essas novas grandes potências são atores relevantes demais para ficarem fora do discurso. Foram atores que pouco ou nada se envolveram na fase fundacional do campo. E, portanto, exatamente por isso, se a OCDE resolvesse submeter esses atores a esses padrões históricos que eles não ajudaram a construir, poderia ser percebido como uma imposição. E aí isso seria contraproducente dentro de um novo embate de forças. E quando eu falo de embate de forças, eu estou falando principalmente do BRICS, da ascensão de países que não eram centrais no plano tributário internacional durante um longo tempo. Eu falo do BRICS para inserir o Brasil também nesse jogo, mas obviamente que o ator mais importante aqui é a China, né? A ascensão da China desequilibra esse jogo. Enfim, então essa ideia do universalismo tradicional, como ele era idealizado, ele derivado de uma ordem natural, ele fica bastante fragilizado quando você tem um novo grande player aparecendo. E como é que a OCDE lida com isso? A OCDE ela tenta substituir esse universalismo idealizado, decorrente de silogismos abstratos, por uma espécie de um universalismo contingente,
construído por compromissos no plano internacional. E é aqui que entra o projeto BEPS. O projeto BEPS ele é estruturado a partir de uma lógica bastante diferente de como a OCDE vinha tratando o plano internacional. O projeto BEPS ele é apresentado como um projeto em que a técnica e a política precisam coexistir, né? A preservação da estética técnica do projeto BEPS se dá pela centralidade da ideia de BEPS enquanto um fenômeno. Então, notem que eu uso a palavra BEPS de duas maneiras. Ou eu me refiro ao projeto BEPS, ou eu me refiro ao BEPS enquanto um fenômeno. BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting. Para facilitar, vamos chamar aqui de erosão da base tributária. Ou eu estou me referindo à erosão da base tributária ela mesma, ao fenômeno de erosão da base tributária, ou eu estou me referindo a um projeto de combater essa erosão da base tributária, tá? Então, só para deixar clara essa questão linguística, e voltando para o meu argumento principal, com essa centralidade do BEPS enquanto um fenômeno, o debate não se organiza mais como uma caça a vilões, como ele era antes. Até a segunda fase, como nós tínhamos essa descrição das condutas consideradas nocivas, a obrigação da CDE seria identificar quem está adotando as condutas nocivas e colocar esses atores internacionais em listas negras, em listas cinzas, ou aqueles que cooperam nas listas brancas e por aí vai. Então, o que acontece no projeto BEPS é um afastamento dessa posição, não que ela tenha sido completamente apagada do plano internacional, mas ela se torna muito mais frágil, e o debate não se organiza, como eu disse, numa caça às bruxas, caça a vilões, mas como diagnósticos sistêmicos das condições que permitem a erosão da base tributária e a transferência de lucros. Então, ao mesmo tempo, a dimensão política ela entra nesse debate pela necessidade de legitimação. Então, isso é evidente no discurso da OCDE. A OCDE fala das novas grandes potências, principalmente dos países do G20 que não são membros da OCDE, e que eles estariam em pé de igualdade com os países da OCDE. Ela repete isso o tempo inteiro nas suas reuniões, nos seus documentos. Isso demonstra uma transição do bilateralismo que marcou o século XX para uma tentativa, pelo menos, de multilateralismo mais real na tomada de decisões. Ela trabalha com uma lógica que foi muito comum na época da Sociedade das Nações, que foi um pequeno grupo, um petit comité discutindo o tema e depois uma abertura gradual para um universo maior de jurisdições, via aquilo que ficou conhecido como Inclusive Framework, para aqueles que conhecem a expressão. E também ela prezou pela participação da sociedade civil organizada, principalmente por meio de consultas públicas e abertura para setores como para o setor do business, no setor das empresas, pelo BIAC, que é um órgão de representação das empresas do setor, e pelo TUAC, que seria o órgão de representatividade dos sindicatos, né, dos trabalhadores. Então, essa nova fase ela tem um discurso que muda de estética, e é nela que surge a ideia de padrões mínimos. A ideia de padrões mínimos da OCDE, no projeto BEPS, ela se afasta da ideia de um ideal universal, mas sim de um piso de compromissos. E é nesse contexto que surge, como eu disse, esse deslocamento do discurso acusatório para um discurso de compromisso, né? Tudo isso é implícito, mas ao mesmo tempo é bastante evidente quando a gente olha para os elementos de linguagem do discurso, não pelo que a OCDE diz, mas pelo como ela diz. E o como ela diz mostra que a política não pode ser apagada, ela precisou ser administrada. E aí vem um último elemento que acho que talvez seja o principal elemento que está ali no substrato dessa terceira fase, que é o projeto de digitalização da economia, que é o processo de digitalização da economia, que funciona como uma espécie de um catalisador que reabre aquela disputa histórica entre ONU e OCDE. E aí eu acho que aqui a gente chega no ponto mais contemporâneo e mais explosivo dessa fala. A ação 1 do projeto BEPS, né, não teremos tempo aqui para entrar nos detalhes do que foi o projeto BEPS, mas ele é um projeto dividido em várias ações. A ação 1 seria a ação dedicada à economia digital, e essa ação ela é quase que um projeto dentro do projeto. E a razão ela é simples, né? A digitalização ela não é um setor específico, ela é um processo estrutural que atravessa toda a economia. E aí, sob a ótica fiscal, a digitalização acaba se confundindo com a própria ideia de BEPS, porque ela amplifica a mobilidade, reduz dependência de presença física, reconfigura a ligação entre criação de valor e localização. Então, dentro de um debate que historicamente começou muito taxonômico, né, muito preocupado com classificação de pagamentos, com enquadramento de transações em categorias existentes, em caixinhas, esse debate ele migra para um debate sobre substância, um debate sobre onde o valor é gerado, qual é a melhor justificativa para se alocar, eu critico muito essa expressão, mas é a expressão utilizada pela OCDE, para se alocar o poder de tributar ou direitos de tributação. E é nesse momento que a dimensão política, que antes era obliterada, ela reaparece com força, porque o problema não é só técnico, ele também é distributivo. É um debate sobre quem fica com qual parcela da base tributária num mundo em transformação. E esse contexto, obviamente, gerou insatisfação de muitos atores. Uma insatisfação, principalmente por parte das novas grandes potências, das NGPs, né, que fizeram com que
houvesse um movimento contrário à preservação da OCDE como o principal fórum de debate sobre a tributação internacional, sobre a construção desse discurso tributário internacional. Então, esse movimento ele acabou sendo historicamente irônico. Isso que aconteceu com a OCDE tem uma certa ironia, porque assim como os países industrializados um dia abandonaram a ONU por considerada politizada demais, hoje são os países em desenvolvimento e potências emergentes que flertam com essa ideia de deslocar o debate para um fórum alternativo, fórum normalmente associado à ONU. A ONU seria o principal fórum alternativo nesse sentido. Alternativo entre aspas, que seria o herdeiro presumível da Sociedade das Nações, mas que historicamente, pelas razões que eu expliquei aqui de maneira muito breve, acabou não sendo legatária dessa qualidade de locus específico de construção do discurso tributário internacional. Então a pergunta volta com outra roupagem, Será que a OCDE vai conseguir conciliar essa sua pretensão de ser a guardiã técnica? Porque foi isso que legitimou a OCDE como fórum tributário internacional por excelência em contraposição à ONU. Ela vai conseguir conciliar essa pretensão de guardiã técnica com a pluralidade de interesses que hoje legitima o discurso? Ou o campo vai caminhar para uma nova redistribuição institucional? Essa é a pergunta inconclusiva, é essa fase que a gente vive hoje na formação do campo, e eu deixo essa pergunta em aberto. Enfim, pessoal, o que o capítulo 4 do livro, e esse podcast de maneira muito resumida tenta demonstrar é que a história da tributação internacional ela pode ser lida como uma história da tecnicidade como uma forma de poder, vamos chamar dessa maneira. O campo tributário internacional ele sempre oscilou entre essa tentativa de apresentar categorias como neutras, universais, e essa realidade que se impõe por meio dessas escolhas sobre distribuição de riqueza, soberania, que são categorias que vão estar sempre envolvidas aí com o discurso tributário internacional. Então a tecnicidade da OCDE ela não é essência, ela é uma contingência, ela é fruto de um momento. Ela vai ser mais ou menos percebida quando tivermos mais ou menos homogeneidade entre os atores. Basta haver dissenso para perceber que essa tecnicidade ela desaparece. Então ela funciona enquanto houver um arranjo de poder compatível com essa estética. Quando o arranjo muda, como mudou logo que tivemos a ascensão das novas grandes potências, o discurso também precisa mudar. E essa terceira fase, que é do projeto BEPS, ela simboliza essa mudança. Ela simboliza um universalismo contingente, em oposição àquele universalismo absoluto que eu havia mencionado, abstrato. Ela simboliza compromissos mínimos e abertura institucional, ou seja, validação pelos próprios pares. E o processo de digitalização da economia, por sua vez, ele acaba radicalizando o problema, porque ele força o campo a revisitar os fundamentos e redistribuir poder. Então, o debate sobre digitalização, não por outra razão, ele acabou se tornando um debate sobre os fundamentos do próprio campo tributário internacional. E aí a pergunta que fica, como a gente levantou, e que não tem resposta definitiva a insatisfação das novas grandes potências vai conseguir deslocar o debate para a ONU ou a OCDE vai conseguir manter a sua centralidade conciliando técnica e política? Eu não tenho resposta para isso, só o tempo dirá. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por acompanhar mais este episódio da STB Explica. De modo muito resumido, eu tentei sintetizar aqui essa terceira fase, que é essa fase essencialmente internacional, Eu acho que o meu ponto principal aqui, talvez, assim, pelo menos do ponto de vista acadêmico agora, não do ponto de vista da narrativa fática, é demonstrar que o campo tributário internacional ele tem um aspecto internacional de verdade, e não aquele internacional que eu mencionei nos outros episódios, que é um internacional construído a partir da legislação doméstica. Não, ele tem algo que é essencialmente internacional. Eu espero que esse episódio tenha conseguido demonstrar isso. Eu já deixo o convite aqui para o nosso próximo episódio do STB Explica, já sobre um assunto novo, que irá ao ar em 2 semanas. Muito obrigado, até lá.